Então, vocês viram o jeito que ela fala, eu acho muito engraçado, porque ela sempre usa pinta, essas coisas assim. Eu queria fazer esse vídeo principalmente pra ela fazer. Então, eu tô mostrando aqui, eu tô no YouTube, e tô com um vídeo dessa aqui. Eu, assim, gosto do vídeo dela, mas ela devia deixar um pouco do pink. Vocês não acham? Vejam comigo esse vídeo. Seu tio, estava na qualidade dele, a iluminação dele estava, tipo, horrível, você não enxergava. Você não me enxergava no vídeo. Então, quem me acompanha desde os meus 700 inscritos, antes até, pode ser que lembre do vídeo, pode ser que lembre de alguma coisa que eu vou contar no vídeo. Viram? Que é em todo canto, né, então...